Olha, essa noite eu queria falar muito sobre restauração de família. É um tema assim que nós vivemos isso diário. Não sei se você teve experiência de nascer num lar evangélico. Talvez sim, talvez não, porque como eu só conheci Jesus na minha caminhada e em casa. Eu vivi conflitos fortes. Meu pai bebia muito, era muita bebida, era muito conflito, muita briga, muita confusão. Isso gerou muitos temores dentro de mim. Eu tinha muito medo. Hoje eu gosto de falar, mas na minha adolescência eu tinha medo, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar, por causa desses conflitos. E quando eu aceitei Jesus, eu fui num retiro, como nós tivemos aqui o livro desses dias, e nesse retiro tinha um missionário falando sobre a vida de José. E foi interessante que, quando eu cheguei no retiro, e era um lugar longe, uma fazenda muito longe, nós fomos de ônibus, chegou lá, eles nos colocaram lá e o ônibus voltou para a cidade, e lá não tinha nenhuma comunicação. E eu cheguei e eu achei aquele povo assim muito, muito esquisito, muito estranho, um povo assim bem diferente, e tinha uma rede, tinha várias redes, e eu fui deitar numa rede ali, e de repente veio um líder de lá dos jovens, falou assim para mim: olha, eu quero falar para você que aqui não é um lugar de bagunça, e me leu uma cartilha. E eu fiquei muito envergonhado, porque ele me chamou a atenção, e eu queria voltar, e eu busquei forma de voltar para a cidade, e não tinha, e eu pedi, falou assim: não tenho, o ônibus vai voltar só daqui 3 dias, é longe, não tem nenhum transporte aqui. E eu fiquei aquela manhã inteira ali deslocado, sem saber o que fazer. Conheci algumas pessoas, mas elas estavam muito envolvidas no retiro. Aí almoçamos, já fiz um grupinho ali, ficamos à tarde, à noite teve o culto. E a pregação foi justamente essa que eu estarei falando agora com vocês, sobre a vida de José. E o pregador, esse missionário, falava das características de José. Ele tinha apenas 17 anos, e ele estava vivendo muitos conflitos familiares, e aquilo foi me identificando. Eu fui somando com ele assim as minhas experiências. No outro dia de manhã, eu já coloquei um pouco a atenção naquilo que ele estava falando, porque a história era muito legal, e ele contava histórias paralelas também da experiência dele no campo missionário, e ele contava histórias dos seus filhos no campo missionário, e aquilo me prendia mais atenção, mais talvez pelas culturas, pelas experiências. E à noite, falando sobre a vida de José, o sofrimento de José, a luta que ele passou com os irmãos, com os pais, aquela batalha, até o momento que ele foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos. E no outro dia, ele falando sobre aquela batalha que ele falou, que ele passou com aquela mulher de Potifar. Ele foi mandado para a cadeia, e eu falava: ele não fez nada, por que ele foi para a cadeia? E falava que Deus estava com ele, e aquilo mexia comigo. Eu falei: mas como pode, se Deus está com ele, por que Deus permitiu que ele fosse para a cadeia? E aí ele ficou na cadeia aquele tempo, Deus prosperou, e a Faraó teve aquele sonho das vacas gordas e as vacas magras, e de repente José sai daquela cadeia, ele assume aquele posto do governo do Egito, ele torna-se o homem mais poderoso depois de Faraó. E no último dia foi o encontro de José com seus irmãos. Mas se fosse eu, já mandava todo mundo para a cadeia, já prendia todo mundo, já dava uma surra em cada um. E ele falando que ele chorou com a alma quando ele viu os seus irmãos. E José meio que fez uma conspiração do bem ali, enganava as pessoas, colocava alguma peça sobre os cavalos deles, para que ele pudesse depois falar assim: quem tiver com a minha taça vai ficar preso, e era o irmão dele, enfim. E no final ele fala assim: olha, não fica triste vocês, falando para os irmãos, não fica triste, Deus trouxe vocês aqui, Deus me enviou à frente para poder
salvar a nossa família, preservar a nossa família. E vai lá, chama o pai, traz os irmãos, traz todo mundo, que eu vou abençoar vocês, eu vou sustentar vocês nessa terra, porque ainda falta muitos anos de seca, e era apenas o primeiro ano. E quando aquele pregador, aquele missionário, perguntou assim: quem se identificou com essa história? Você precisa encontrar Jesus, você precisa entregar sua vida para Jesus. Você, com seus medos, com seus temores, com seus problemas, com seus conflitos. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não entendia. Eu me via chorando. Era um monte de adolescentes e jovens, eu me via chorando. Falei, gente, que coisa esquisita. Eu não sei o que está passando comigo. Eu simplesmente chorava. E aí ele convidou à frente aquelas pessoas, e eu fui à frente. E ele começou a orar assim, a minha carne parecia que estava pulando, tremendo dentro de mim. E eu simplesmente falava assim: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso, me abençoa. E eu entreguei minha vida nesse retiro. Depois dali eu comecei a minha jornada de fé. Depois eu fui para o seminário, conheci a minha esposa Raquel. E sempre, desde a minha conversão, missões estava comigo. Parece que Deus fala assim: cada um multiplica segundo a sua espécie. E aquele missionário multiplicou em mim. No momento que aquele missionário orou por mim, aquela primeira oração de entrega, parece que ele multiplicou segundo a espécie dele. E eu tinha um desejo muito grande no meu coração ser missionário, de ir para outros países, outros lugares, outras culturas. E eu falava assim: Senhor, eu quero uma pessoa que pensa igual a mim e que está disposta a ir para outros lugares. E eu conheci a Raquel. Raquel foi a minha professora no seminário. Mas antes dela ser minha professora no seminário, nós fazíamos trabalho com a ABU, com os universitários, como vocês. Tinha um grupo aqui na nossa igreja que evangelizava os universitários. E nós íamos na Feira Central, era perto ali da José Antônio, perto da Mato Grosso. E toda quarta-feira nós reunimos uma galera ali para poder evangelizar os universitários. Dali a gente treinava, orava, e a gente alcançava, era a FUCMAT aqui na Mato Grosso, é o CDB hoje. Tínhamos um polo de evangelismo ali, e ali com a Raquel, comecei a conhecê-la e comecei a gostar dela. Foi até aquele momento que aquele clima pintou assim, falei assim, de ir numa pizzaria, somente eu e ela, amigos. Olha só, nós chegamos ali, eu sentei, e ali eu pude perguntar algo do coração dela. E eu perguntei assim: Raquel, o que você acha de missões? Eu estava, não era nenhuma as intenções, era ter 4, 5 intenções, O que você pensa sobre missões? Ela falou assim: olha, eu vou para missões um dia, eu tenho certeza que eu quero ir para missões, mas eu vou para missões casado. Eu falei: oh, glória a Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, teu servo, E foi maravilhoso. E dali nós já começamos a conversar um pouco mais e tal. Ela trabalhava aqui no Mini, ela era o que a pastora Vasti hoje, ela cuidava das crianças, e eu trabalhava numa congregação. E nós casamos em 96, em 97 nós fomos para a cidade de Cochabamba, Bolívia. Foi o nosso primeiro campo missionário. Só que quando eu entrei para o seminário, o meu primeiro ano de seminário, olha só, o meu primeiro ano de seminário, eu li um livro, e esse autor fala assim, que o pai dele deu aula no seminário batista na cidade de Cochabamba, só que eu lia Cochabamba, e eu achava bonito aquele nome, Cochabamba. Cara, quem mora lá só tem a Cochabamba, porque o nome da cidade é Cochabamba. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Tinha um almanaque Abril que você estudava, e eu ia para a Universidade Federal buscar algumas coisas sobre Cochabamba, Bolívia. Passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ano, me formei, casei com a Raquel, e nós nos apresentamos para missões. Não sabíamos para onde ia, não tínhamos ideia de onde nós iríamos. No dia que teve lá a apresentação de vários missionários,
E eles foram nomeando cada missionário, olha, foram nomeados para a cidade de tal cidade. Quando chegou nós, falou assim, olha, eles concluíram o seminário, o treinamento, o pastor Leno, a Raquel, e eles vão representando os batistas brasileiros na Bolívia, na cidade de Cochabamba. Falei, Raquel, eu comecei a chorar. Falei, uau, como que Deus é maravilhoso. Aquilo que Deus colocou no primeiro ano de seminário, Deus estava levando a gente para ser missionários. E outra, nós fomos professores no seminário batista na cidade de Cochabamba, depois de 5 anos. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar sobre legado, eu quero falar que Deus restaura a nossa família para colocar em nós um legado. E nós servimos na cidade de Cochabamba, e ali nasceu a Rebeca, a Ana Rebeca é cochabambina. Cadê a Rebequinha, está por aí? Cadê a Rebeca? Cadê? Ali, linda, ali meu amorzinho, linda. Nasceu na cidade de Cochabamba, por isso que ela é linda desse jeito, tá? É a preferida. Aí a Gabi, nós fomos para a Espanha, e lá nasceu a Gabi linda, é predileta. Eu tenho 2 filhas, aquela lá é preferida, e essa aqui é a predileta. E eu tenho um genro também, de momento ele é o predileto. Vai vir um preferido. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque quando nós pensamos em família, não tem ninguém que está isento de ter conflitos familiares. Nós vivemos inseridos em pessoas, e pessoas são falhas. Pessoas erram, pessoas machucam. Com certeza, talvez, eu vou dizer uma grande verdade, talvez os pais de vocês tenham mais paciência com aquelas pessoas que eles trabalham lá fora do que com vocês. Porque isso acontece muitas vezes comigo. Às vezes eu tenho mais paciência com uma pessoa que às vezes eu tenho um compromisso, uma pessoa me liga, pastor, estou precisando de você agora. Talvez eu sou capaz de tirar aquele compromisso para atender aquela coisa urgente, mas em casa talvez eu não cedo. Por que isso? Porque nós temos confiança às vezes, é nossa esposa, nossos filhos, eles vão entender. Elas vão entender se eu furo um compromisso com ela, porque é minha filha. Mas eu não posso furar com uma pessoa que é da igreja. Às vezes, naquele momento que mais os filhos estão precisando, os pais não dão atenção. Mas se tiver um estranho lá, liga, olha, eu preciso de que você resolva essa situação agora. Vai toda a atenção para aquilo ali. Nós somos falhos. Mas isso não tira aquilo que Deus tem que fazer por nós. Isso não tira os planos de Deus para realizar na vida de cada um, na vida dos teus pais e na vida de vocês. Deus nos usa talvez com as nossas limitações, com os nossos problemas. Ainda assim Deus nos usa. E eu queria falar sobre a vida de José. Eu queria tirar daqui algumas lições que está lá no capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37, você pode acessar agora a Bíblia ou abri-la. E existe uma diferença muito grande de herança e de legado. E eu quero que você abra a tua mente agora. Talvez você vai receber dos teus pais algum tipo de herança. Herança é aquilo que nós deixamos para os filhos. Agora, legado é aquilo que nós deixamos nos filhos. E eu quero fazer o caminho contrário. Da mesma forma que os pais podem deixar legados para os filhos podem deixar legado para os pais. Porque na minha casa eu fui o primeiro a decidir por Cristo. De uma família, de uma religião tradicional, praticante, conservadora, eu fui o primeiro.
E a minha mãe falava assim: por que que você vai mudar de igreja? Eu falei assim: mãe, o que eu sinto na igreja batista, eu não senti em nenhum lugar. E eu vou lá porque eu amo aquelas pessoas. O pastor é uma pessoa assim, abri a casa dele e ele tinha 3 filhas. E a casa dele era cheia de adolescentes. E eu amava estar com eles. Fui o primeiro. A minha mãe só se converteu depois de testemunhar, de pregar o evangelho, quando nós estávamos no campo missionário. Eu escrevi uma carta, eu tive um sonho, evangelizando a minha mãe nesse sonho. E nesse sonho eu falava para ela: mãe, a senhora não vai para o céu se a senhora não tiver Jesus no coração. Entrega a tua vida para Jesus, abre o coração. E eu escrevi essa carta no sonho e mandei para ela. Naquela época não tinha internet como nós temos hoje. A internet era limitada. E eu falei para Raquel: vou fazer uma carta, vou mandar uma carta para minha mãe, e vou orar e vou jejuar. E quando eu mandei essa carta para ela, na semana seguinte a Raquel teve um acidente. Ela fraturou a perna e teve que passar por uma operação. E aí eu liguei para minha mãe pedindo oração para ela. Falei: mãe, a Raquel está assim, para os familiares, todo mundo. E nesse momento, nessa semana, chega a carta que eu havia mandado. Minha mãe lê a carta e ela fala que ela entendia a carta e não entendia do que eu estava dizendo. Mas ela sabia que nós éramos da Igreja Batista. E minha mãe então chega no bairro onde ela morava, numa igreja batista, e ela fala assim: olha, a minha nora é dessa igreja, e ela é missionária juntamente com meu filho, lá na Bolívia, e ela teve um acidente, e ela está operando, e meu filho pediu oração. E o pastor falou assim: eles são missionários? Sim. E levou num quadro que tinha lá, de vários missionários da igreja batista, e procurou lá na cidade de Cochabamba. Ela falou assim: esse é meu filho e essa é minha nora. O pastor sabiamente falou: faz o seguinte, a senhora é evangélica? Não, não sou. Então vem aqui que nós vamos orar por eles. Vamos orar por ela. E minha mãe foi no domingo. Minha mãe foi e o pastor orou por ela. Ela voltou no culto na quarta-feira, onde eles tiveram um momento de oração. E quando foi no outro domingo, a minha mãe entendeu a minha carta. Quando o pastor perguntou se alguém queria entregar a vida para Jesus. E ela foi e se entregou ao Senhor Jesus. E dali para cá, ela seguiu a sua jornada, a sua caminhada de fé. O que eu quero dizer com isso? Filhos também deixam legado para os seus pais. Vocês podem deixar legados para os seus pais. Vocês recebem legados e vocês transmitem legados. Agora pense também no futuro. Pense naquilo que vocês poderão deixar na vida de outras pessoas. Os líderes que estão aqui, que estão à frente do Livres, que estão à frente do Flow, podem deixar legados para outras pessoas. Colegas podem deixar legados para outras pessoas. Então eu queria dar aqui 3 considerações sobre a vida de José. Capítulo 37 diz assim: habitou Jacó na terra da sua peregrinação, na terra do seu pai, da terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José, é interessante, porque o texto fala assim: essa é a história de Jacó. E aí ele pula por filho. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os seus filhos de Bila, filhos de Zilfa, mulheres de seu pai. Trazia as más notícias dele ao seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, por isso que o texto começa, essa história de Jacó. Jacó e Israel
é a mesma pessoa, amava mais José que a todos os teus filhos. Uau! Aqui começa a confusão. Em casa eu tenho duas filhas, por isso que uma é preferida e a outra é a predileta. Aí no outro dia, aquela lá é a predileta e essa aqui é a preferida, porque eu não sei quem que é a preferida e quem que é a predileta, são as duas. E numa casa onde tem diferença, e por que que José fala que ele era mais amado do que os teus irmãos? Às vezes, não é nem a forma do pai amar os filhos, é como os filhos se sentem amados pelos pais. Há uma teoria que fala das 5 linguagens do amor: qualidade de tempo, toque físico, palavra de afirmação, presentes, serviços. Imagina um pai tendo 3 filhos, e esse pai trabalha fora a semana inteira, e toda vez que ele chega em casa, como a linguagem desse pai é dar presentes, esse pai chega: passei a semana fora, aqui está a minha filha Naná, aqui está o meu filho Mamá, e aqui está o meu filho Zezé. Isso é muito lindo, viu? Eu venho e dou um presente para eles. Eu passei, estamos aqui um presente para você. E logo vou ver minha esposa, vou ver o meu futebol. A Naná ama presente. A Naná vai pegar aquele presente e fala assim: nossa, como que meu pai me ama. Toda vez que ele sai, ele lembra de mim, traz um presente, ela vai lá para o quarto dela. Ele não gosta de presentes, ele quer qualidade de tempo. Ele fala assim: cara, que chato, toda vez que eu quero meu pai. Meu pai traz essa droga de presente, eu não quero isso aqui. Que ele faz? Ele joga aquilo, esconde aquilo. E esse meu filho gosta de serviço. Ele fala assim: já faz mais de mês que a minha bicicleta está estragada e meu pai não me ajuda, não me arruma, e toda vez ele vem com essa droga desse presente. Eu não quero presente, eu quero minha bicicleta arrumada. E o pai sai, e isso vai uma semana, outra semana, mês, sempre ele faz a mesma coisa. Toda vez que ele chega, ele dá um presente para um, dá um presente para outro, dá um presente para outro. É a forma dele amar. Mas só uma se sente amada, os outros não. Isso pode gerar muitos problemas de relacionamento entre pais e filhos. Então não é, talvez você fale assim: meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Mas não é toda a verdade. Talvez os teus pais estão amando na linguagem dele, não é a tua linguagem. Agora, aquele filho que coincide que a linguagem seja igual ao pai, imagina, a minha linguagem é toque físico, eu gosto de tocar, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Agora imagina essas meninas, o dia que elas estão na TPM, elas não querem que eu abrace. Eu vou abraçar a Rebeca: pai, sai daqui. Mas vem cá, eu quero te abraçar. Vem cá, Gabi, eu quero te abraçar. Pai, chega. Agora, se a linguagem dela for a mesma que a minha, uau, há uma conexão. Mas se a minha linguagem não for a mesma que a Rebeca, então a Rebeca pode dizer: meu pai não me ama, o meu pai ama a Gabriela e não me ama, mas eu estou amando as duas da mesma forma, da minha linguagem. Estão entendendo, sim ou não? Por isso que o texto fala que José era mais amado do que os seus irmãos. E aí, vendo pois os irmãos que o pai amava mais do que a todos os filhos, odiaram-no, e já não podia falar pacificamente. Havia uma tensão naquela casa muito grande, havia um problema naquela casa muito grande. E José teve um sonho, e ele então compartilhou esse sonho com os seus irmãos.
E aquele sonho que ele compartilhou com seus irmãos ainda gerava mais problema, porque nesse sonho parece que ele se sobressaía aos seus irmãos. Inclusive nesse sonho que ele teve, ele compartilhou com seu pai, ele se sobressaía inclusive aos próprios pai. E o pai falou assim: acaso eu e o teu irmão vamos nos curvar diante de você? José falou assim: não sei, eu só sonhei. Aí os irmãos queriam matar José, porque José se achava, e ele simplesmente tinha contado o sonho que ele teve. Mas o texto fala que, versículos 11, os irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai brigou com José na frente de todos os irmãos, mas quando o pai foi, talvez, dormir, ele pensou, falou assim: uau, que sonho esquisito esse que meu filho teve. E ele considerou aquilo no coração. Eu queria falar sobre 3 coisas com vocês nessa noite sobre legado. É o tema da nossa conferência. Sábado passado nós ouvimos sobre legado. O retiro foi sobre legado. E eu queria continuar falando sobre legado. Restaurar a família para deixar um legado. Eu queria tirar aqui algumas lições. A primeira, se você puder escrever, escreve no teu bloco de notas aí. Aprenda a lidar com os conflitos pessoais. Ninguém está isento aos conflitos. Todo mundo vive problemas dentro de casa. Todo mundo vive algum tipo de tensão, de comunicação, problemas financeiros, problemas de saúde. Isso gera em nós algum tipo de tensão. Agora aprenda a lidar com esses conflitos. Seja um gestor das tuas emoções. José, com 17 anos, tinha muitos problemas familiares. Os irmãos tinham ódio dele, tinham ciúmes. Os irmãos foram ao campo e o pai de José falou assim: José, vai lá no campo e vê como andam os teus irmãos. E José foi ao campo, e de longe os irmãos falavam assim: olha só, aí vem um sonhador, vamos aproveitar agora e vamos matá-lo. Havia conspiração de morte para matar o seu próprio irmão. Por quê? Ele só tinha um irmão, que era Benjamim, que era do parte de mãe. Todos os outros eram parte de pai. Famílias desestruturadas geram muitos problemas. E os filhos não têm culpa alguma dessa situação. Pais que vêm de segundo, terceiro relacionamentos, acarreta consigo mesmo muitos problemas. E os filhos não têm nenhuma situação com isso, mas acaba vivendo, acaba sofrendo. E aí Rubem falou assim: não, vamos matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar numa cisterna. Por quê? Se ele morrer, com que diz assim, é ele que vai morrer, está num buraco mesmo, não tem como sair, mas não foi nós que matamos, ele morreu porque não tinha comida, não tinha bebida, deixa ele morrer sozinho. E eles jogaram numa cisterna, num buraco, num poço. No outro dia, vinha por aquele caminho uma caravana de ismaelitas, e alguém deles falava assim: vamos vender. Vendeu o próprio irmão como escravo. E pegaram José e venderam.
E eles falaram o seguinte: e agora? O que nós vamos falar para o nosso pai? Vamos pegar a capa dele, vamos matar um cordeiro, vamos botar um sangue aqui, e vamos mostrar para o pai, e o pai vai concluir que o filho morreu, que algum bicho comeu ele. E foi isso que aconteceu. E trouxeram mostrar para o pai: olha só, nós encontramos isso aqui de quem que é? Isso aqui é do meu filho José. Então, olha só, qual que é a conclusão? Morreu. Mas eles tinham vendido José para o Egito, para aquela caravana de ismaelitas. Como você imaginaria o coração de José naquele momento sendo vendido como escravo, amarrado, 17 anos? Primeira coisa que faz um escravo: tirava a roupa dele, deixava o camarada somente de cueca. Essa era a realidade. Amarrado, seguindo aquele monte de gente, sendo escravos. E levou. Como você imaginaria que estaria o coração de José? Ressentimento, frustração, traição, abandono, injustiça. Gente, os meus irmãos me venderam. Aprenda a lidar com seus conflitos. Em momento algum, nós vemos no texto José se sobressaindo, brigando, se justificando. José parecia uma pessoa resignada. Segunda lição que eu queria deixar com vocês nessa noite é que o legado está em vocês. Você é o legado e não aquilo que você tem. Aquilo que você tem pode ser herança, mas você é o legado. E ele foi levado então diante de um general do exército, e esse homem comprava, selecionava as pessoas, e onde que eles olhavam? Olhava os dentes, olhava o porte físico. E o texto fala que José era um menino bonito. Vem cá, Vini. Pensa num menino bonito. Gente, pensa num menino bonito. Faz assim, José. Não faça. Olha que menino bonito, gente. O que o Potifar fazia? Olhava os dentes. Olhava, olha que menino bonito. Esse aqui, olha o músculo desse menino. Olha só as pernas desse menino. Gente, isso aqui vale uma grana violenta, hein? Vai lá, José. Senta lá. Lindo! Ele tem mais saúde que é bonito, mas é bonito também. Mora no meu coração, hein, Vini? E ele foi levado para a casa de Potifar, e Potifar colocou ele para trabalhar na casa, como escravo. Você é o legado. Diga para a pessoa que está do outro lado: você é o legado. Não é aquilo que você tem. Diga para ela: não é aquilo que você tem. E o texto fala que o Senhor estava com José. Uau! Já não é a aparência dele, já não é o porte físico dele, não é aquilo que ele tem porque ele não tinha nada, mas era a própria presença sobre a vida de José. De modo que ele cresceu na casa de Potifar. Ele passou a governar, passou a tratar, passou a gestar, fazer gestão. E ele teve muitas lutas, muitos conflitos. A mulher de Potifar colocou os olhos naquele menino e queria levar para a cama de todo jeito. Ele se esquivava daqui, se esquivava de lá, e a mulher todos os dias em cima dele. Até que um dia, o texto fala que não tinha ninguém em casa, e ele chegava para arrumar, para trabalhar, para organizar, e a mulher falou assim: agora, não tem ninguém em casa,
E ela foi descarada, ela chegou e deu aquela cantada, falou assim: vem, deita comigo na cama. Ele falou assim: minha senhora, como que eu vou fazer isso com você? Não tem como, eu não posso fazer isso com meu senhor Potifar, jamais eu cometeria esse mal, longe de mim. E ele foi saindo dali, foi saindo fora, e a mulher ficou tão indignada com ele, que ao fugir, ela pegou a capa dele. A capa era um acessório que se usava naquela época, e ela gritou, e ela fez um escândalo, e ela falou assim: olha aqui, esse homem que meu marido colocou em casa quer me abusar. Fez aquele drama, quando o homem chega. Interessante que José, em momento algum, ele se justifica. É impressionante, ele parecia uma pessoa resignada. E o Potifar manda ele para a cadeia, sem nada. Ele foi vendido como escravo, tiraram a roupa dele, ele vai para a cadeia, a primeira coisa que faz, tira a roupa do camarada, deixa ele sozinho lá. Mais uma vez, o legado era ele, não era aquilo que ele tinha, era ele. Mais uma vez o texto fala: e o Senhor estava com José. Agora, o texto é rico. O texto fala que o Senhor deu graça a José e simpatia diante dos olhos do carcereiro. Simpatia parece que não fala muito, mas quando você vai no original, você olha, o texto quer dizer o seguinte: José era boa pinta, era um cara para cima, era um cara legal. José era o cara. José cativava as pessoas. José tinha um coração servo, uma pessoa que ajudava, uma pessoa do bem. Ele não reclamava, ele não murmurava, ele não se queixava. A pessoa que tem um coração rancoroso, ela ia murmurar, ia fazer as coisas ruins de qualquer forma. Ele não ia achar graça de olho das pessoas, mas o contrário, ele era simpático. E aí o carcereiro começou a dar funções para ele, e ele começou a trabalhar dentro da cadeia. Ele começou então a viver aquilo que Deus chamou para ele fazer, que era servir as pessoas. Não importa se era no campo, nas ovelhas, não importa se era no palácio ou se era na própria cadeia, mas o legado era ele. Aonde ele chegava, ele fazia diferença. Aonde ele chegava, talvez ele transformava a realidade daquelas pessoas que estavam ali. E 2 pessoas tiveram sonhos na mesma noite. Ele falou assim: conta para mim o sonho. De sonho eu sou bom. De sonho? Eu estou aqui por causa dos meus sonhos. E eles contaram, um contou um sonho e falou assim: olha, você vai ser restituído. O outro contou o sonho e falou assim: ó, amanhã, daqui 3 dias, vão cortar a tua cabeça. E de repente, passado algum tempo, o grande faraó teve um sonho enigmático, um sonho estranho. Parecia que o cara tinha fumado uma maconha, entendeu? O cara sonhou que tinha 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. Quem é que vai entender esse sonho? E aí o faraó mandou chamar todo mundo, os doutores, as pessoas inteligentes, iam lá, os magos, e nada. De repente aquele copeiro
que ele tinha interpretado o sonho, e falou assim: daqui 3 dias você vai ser restituído e você vai passar a servir ao rei. Ele lembrou. Fala: meu rei, tem um cara lá na cadeia que ele interpreta tudo. E aí, traz José da cadeia. Mas primeiro ele passa num spa. Dá um trato no cabelo dele, dá um trato na barba dele, coloca uma roupa nele, dá um banho nele e ele se apresenta diante do rei. E aí o rei olha para ele e fala assim: você é capaz de interpretar? Ele fala: não. Como assim? Não, eu não. Mas o meu Deus sim. Ele sim. Conta o teu sonho. E aí o rei conta: ah, meu rei, isso é muito fácil. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, significa que você vai ter que fazer provisão de 7 anos, vai ter abundância de cereais, planta, aumenta os celeiros, aumenta a capacidade de produzir grãos, torna-se um país rico, uma nação poderosa, e 7 anos de vacas magras serão 7 anos de fome sobre a terra. Escuta aí. Escuta aí. Aí o rei para assim e fala: e assim, como assim? Não, prepara os celeiros, amplia, coloca muita gente para trabalhar, a lavoura cresce muito. E o rei para assim: rei, faz o seguinte, ó, escolhe um cara. E aí ele foi crescendo, né? Ele não era bobo, né? Escolhe um cara sábio, um cara para organizar, uma pessoa inteligente. Ele foi se aproximando, né? O rei falou assim: esse cara é você. Ele falou assim: eu mesmo. Eu mesmo. Pode deixar que eu trabalho. E ele trabalha então 7 anos. E aí vem o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês nessa noite: é o seguinte: o maior legado que você pode deixar na sua vida é um legado de amor e de uma história de restauração familiar. Você pode fazer universidade, você pode fazer um mestrado, pode fazer um PhD, pode fazer o que for, você pode tornar uma pessoa bem-sucedida. Mas se você esquecer da tua família, não adianta nada. Nada. Nenhum sucesso substitui a família que você tem. Você pode olhar para mim e falar: ah, mas você não conhece a minha família. Essa é o teu bem maior, teus pais. Eu era pastor, eu era missionário, só que eu era um péssimo pai. A Rebeca sofreu muito comigo, a Gabriela já menos. Como que eu era exigente com a Rebeca? Era um pastor legalista, um pastor religioso, um pastor rígido. Trabalhava muito na igreja. Exigia muito da minha esposa, das minhas filhas. Eu tive momentos assim muito tristes na minha vida, que eu lembro e que hoje eu me arrependo e não me orgulho. Eu lembro uma vez, já era tarde, Raquel tinha falado para eu pegar a Rebeca no conservatório, e eu estava trabalhando, e eu esqueci de buscá-la. E passado o tempo, a Raquel falou assim: Leno, você pegou a Rebeca? E eu falei: Raquel, eu esqueci de pegar, vou agora. E eu saí, e a Raquel saiu para um lado, eu saí para o outro. Naquele dia, eu bati o carro. Naquele dia, aconteceu um acidente.
Cheguei em casa, a Raquel já tinha pegado a Rebeca. E ela falou que ela estava sozinha, sentada. Não tinha mais ninguém. Ah, mas isso é comum. Não é comum. Não é comum. O maior legado que nós deixamos é um legado de amor, de perdão. Muitas coisas eu tive que pedir perdão para a Rebeca e para a Gabriela. Muitas. Da forma que eu disciplinava, a exigência, o nível de compromisso que eu exigia delas era muito alto. Eu revi muitas coisas na minha vida. Ao ponto da Gabi, uns tempos atrás, quando ela fazia o terceiro ano, ela chegou chorando. Posso contar, Gabi? Chegou chorando que tinha tirado uma nota baixa, mas não era uma nota ruim de matemática. Uma nota baixa, estava chorando. E eu olhei para ela e falei assim: Gabi, esquece, matemática você nunca vai usar na tua vida, filha. Esquece. Ela olhou para mim e falou assim: pai, que droga de pai, o que será da minha vida? Eu falei: Gabi, esquece. Recuperar, você recupera. Vai ter o segundo trimestre. E se não tem, tem a recuperação. Porque eu entendi naquele momento que o mais importante era ela, não aquilo que ela poderia oferecer. Mas antes, parece que estava vinculado à teoria do merecimento. Se apresenta um boletim com notas boas, sobressalente, como falamos na Espanha, viaja. Se não tem notas boas, não viaja. E se Deus de lá do céu falasse assim: então eu vou olhar o teu boletim agora comigo, vem cá, como seria meu boletim? Com certeza, em muitas matérias eu estava reprovado, inclusive como pai. História de amor e perdão. E eu queria concluir com isso. E no capítulo 42, então, vem aquela seca. As vacas magras começam a comer as vacas gordas. E no versículo 6 do capítulo 42, nós olhamos que José agora é governador daquela terra. E que vinha gente de todos os lugares. E nessa fila estavam os irmãos de José que vieram comprar comida no Egito. Eles não reconheceram José porque jamais poderiam imaginar que José era governador do Egito. Mas José reconheceu os seus irmãos. E José, quando reconhece os seus irmãos, ele sai e chora. Ele chora com a alma. Ele poderia ter uma grande oportunidade para se vingar dos seus irmãos, de jogar na cara. Poderia até dar comida, mas iria jogar na cara deles. Mas nós vemos uma história de perdão. José chama os seus irmãos, ele dá um banquete. É interessante que a pessoa que faz o mal, ela sempre fica com aquilo no coração, um sentimento de culpa, e quando aquele homem começa a ajudá-lo e fazer coisas boas, os irmãos olham para o outro e falam assim: tem alguma coisa certa que está errada, tem alguma coisa que vai dar ruim aqui.
Então ele fala assim, ele começa a perguntar: como está o vosso pai? Aí eles olham para o outro, ele fala assim: ele vai perguntar daquele que nós matamos, ele vai perguntar daquele que nós vendemos. Aquela culpa estava no coração deles. E José pergunta do seu irmão caçula, do Benjamim. E ele fala: o teu pai tem mais irmãos? Ele fala: não, estamos todos aqui. Você não tem mais? Ele fala: ai meu Deus, vai perguntar de Benjamim. Meu pai tem um, está lá, tem o filho dele também, Benjamim. E como ele está? E na hora de sair, José faz uma conspiração do bem, coloca a taça dele, manda colocar a taça dele na bolsa de um dos irmãos, devolve o dinheiro e dobra a quantidade de comida. E aí quando eles saem, chega a polícia e faz a revista e pega aquela copa. Eles falam assim: olha, sabe o que é isso? É Deus castigando pela morte do nosso irmão, porque nós vendemos o nosso irmão como escravo. Mas tudo aquilo era para... José queria ver o seu irmão caçula. Para terminar a história, José consegue trazer, com que eles pudessem trazer o seu irmão. Falou assim: olha, o teu irmão fica preso enquanto você não trouxer o outro irmão teu menor. E eles trazem. E quando José vê Benjamim, ele abraça, beija, chora amargamente. E naquele momento José chama os seus irmãos e se revela. Legado de amor, de restauração, de perdão. E José se lança a eles e beija e fala assim: não fiquem preocupados, foi Deus que mandou que eu viesse à frente para preparar tudo isso. E José fala para eles assim: ó, vai, chama o vosso pai, chama a vossa família toda, todos os teus familiares, e vem para cá, que eu vou te sustentar, eu vou te abençoar nessa terra. José constrói um legado maravilhoso de perdão. Eu queria orar nessa noite com você. E queria dizer para você que, a despeito de todo o problema que você enfrenta, todas as dificuldades, todas as lutas, problema com os pais, problema com os irmãos, problemas com você mesmo, de aceitação, de superação, Deus tem um plano especial para a vida de cada um. Sabe qual é o teu maior legado? Escuta aqui. O teu maior legado é fazer como José, cuidar dos teus pais, honrar os teus pais, independente daquilo que eles fizeram por você. Esse é o maior legado. Deus quer te usar para abençoar a sua casa. Deus quer te usar para abençoar os teus irmãos, a tua família. Você não tem nem ideia daquilo que você vai se tornar, do profissional que você vai se tornar, daquilo que Deus vai fazer com você na sua história de vida no futuro. Alguém pode estar com 14, 15, 16 anos, 17, 20, não importa, 30. A tua história ainda não acabou.
Quantas vezes José teve que recomeçar de novo? Feche teus olhos agora e começa a falar com Deus. Pergunta para Ele: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para meu futuro? Se você está fazendo um curso universitário, pergunta para Deus o que o Senhor tem para a minha faculdade, a minha formação. Talvez há muitos conflitos dentro de você, timidez, medo, ressentimento com os pais, a dor, há uma indiferença, há uma comparação. Talvez os teus pais exijam demais de você, mais do que aquilo que você pode dar. Mas não desista. Não desista de você, não desista dos sonhos que Deus tem para você, e não desista da tua família. Eu queria orar. Eu queria pedir cura nessa noite. Cura emocional, cura espiritual. Eu queria pedir a Deus uma bênção para que Ele possa dar a você um legado e colocar no teu coração um legado agora, desde agora, que esse legado possa crescer e abençoar a tua casa, a tua família, os teus pais, pais biológicos, pais adotivos, não interessa, aquele pai que saiu de casa, aquele pai que te abandonou, é ele que você vai cuidar. Deus vai te usar no futuro para você ser uma bênção para Ele, para sua mãe, talvez para os teus avós. Deus vai te usar, você, o que você é, os teus recursos para você cuidar, talvez dos teus avós. Mas isso passa primeiro por uma cura. Quantas vezes, talvez o Senhor teve que visitar a vida de José na cárcere, curando, restaurando, falando para ele: eu tenho um legado para você, eu tenho um sonho para você, José, fica tranquilo, aguenta. E se você quiser sair do teu lugar, vir aqui à frente, colocar a tua vida diante do Senhor e começar de novo. Fala: Deus, eu quero começar de novo. Cura as minhas emoções, as minhas feridas. Coloca em mim o teu espírito, renova em mim o teu espírito, coloca em mim valor, força, coragem para estudar, coragem para trabalhar, ânimo. Vem aqui na frente, quero orar por você. Pode vir, sai do teu lugar. Teu futuro, a tua universidade, a tua carreira, a tua profissão, talvez aquilo que você vai empreender, os teus negócios, teu casamento, os teus filhos, a tua vida futura. Oh Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai, e não há como negar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, roubar a nossa identidade, roubar quem somos, roubar o que temos, mas também há o teu Espírito que nos leva, que nos impulsiona, teu Espírito que nos guia, como a música que nós cantamos, e de glória, de graça em graça nós iremos, de graça em graça, um dia, outro dia, um dia de tribulação, um dia de sofrimento, um dia de choro, um dia de angústia, um dia de perturbação, mas de graça em graça nós iremos e vamos prosperar. Eu quero abençoar a tua vida com prosperidade, com inteligência, com sabedoria. Recebe agora, recebe mais inteligência, recebe mais capacidade de reter as informações, recebe os dons espirituais, recebe os recursos que o Senhor já está preparando para você. Oh Deus, estende a tua mão poderosa sobre nós.
derrama do teu amor, derrama da tua restauração, do teu Espírito sobre nós. E leva-nos, ó Pai, leva-nos. O Senhor levou José muito longe da sua casa. Pega os nossos filhos e leva, Senhor. Leva para bem longe, mas que eles façam a tua vontade, Senhor. Pode ser do outro lado do mundo, não importa. Pode ser aqui, mas pode ser longe, aonde o Senhor tiver sonhos. Eu quero profetizar sobre a tua vida liberdade no Espírito, dom da palavra, da pregação, do ensino, de profecias, de cura. Oh Deus, nós consagramos, ó Pai, as nossas vidas ao Senhor nessa tarde, nessa noite. Consagramos ao Senhor e nos rendemos totalmente. Nós nos esvaziamos nessa noite agora para receber do Senhor. E nós oramos assim, e nós fazemos assim, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?